Rodolfo, a gente sabe, né? O governo bate muito em relação ali na tecla que nós não temos uma inflação de demanda que justifique os juros nesse patamar. O próprio presidente Lula, né, nessa última entrevista que ele deu esta semana, que teve grandes repercussões, falou muito sobre isso. Por um outro lado, a gente também vê o governo aí, né, nesses 3 meses, ainda sem ter esse arcabouço apresentado, com gastos maiores, uma política expansionista, enfim, né? Hoje, inclusive, o próprio presidente assina um decreto que libera mais de R$ 1 bilhão também para a Lei Rouanet, além de todos os outros pontos, aumento do mínimo, isenção para quem ganha até 2 salários mínimos, reajuste de servidores públicos, o setor privado. E a população acaba muito aí pagando a conta alta, na verdade, por todo esse desalinhamento entre fiscal e monetário. Justifica, na sua visão, a Selic neste patamar, esse juro real alto no qual o Brasil tem? Como que você, né, avalia exatamente essa conduta de se manter a Selic nos 13,75%? Essa é uma ótima questão, acho que é um dos grandes debates macroeconômicos aqui no Brasil, né, no atual momento. É importante a gente destacar que a dinâmica da inflação, né, e o mandato do Banco Central Independente é cumprir as metas de inflação, que essa dinâmica inflacionária ela responde sim à demanda agregada, então à atividade econômica, como você bem lembrou, mas também a outras variáveis, comportamento de taxa de câmbio, a própria inércia da inflação, ou seja, como a inflação está rodando, né, qual é a inflação corrente e ela permanece ainda bastante elevada, e também as expectativas de inflação, né, como os agentes da economia projetam inflação dos próximos anos, isso acaba impactando também a inflação corrente. Então é uma série de variáveis, não apenas o lado da atividade, e o Banco Central precisa conduzir política monetária, né, garantir a convergência da inflação em direção às metas diante de todos esses indicadores, essas variáveis e as incertezas do quadro. Na nossa avaliação, a pressão inflacionária dos últimos anos, não apenas no Brasil, mas também no mundo, teve sim um componente do lado da oferta, né, desequilíbrios causados pela pandemia, restrições de matérias-primas e assim por diante. Então, teve sim um choque de oferta, uma baita elevação nos preços das commodities, entre outros fatores, mas também, na nossa leitura, pelo menos, um componente de demanda. Né, houve vários estímulos monetários e fiscais para fazer frente ao choque negativo da pandemia e a gente ainda sente os efeitos dessa política estimulativa e necessária naquele momento. Então tem uma composição da oferta, mas também da demanda, pelo menos na nossa avaliação, e sobre a decisão de política monetária do Banco Central do Brasil no curto prazo, ele precisa considerar no arcabouço todos esses elementos, né? Uma inflação que está bem acima da meta, a gente olha no acumulado em 12 meses, é um IPCA variando algo como 6%, olhando para os próximos anos, um descolamento em relação à meta de 3%, tem essas incertezas fiscais, acho que algumas medidas que vêm sendo tomadas ou sinalizadas pelo governo vão na direção correta, mas não são suficientes neste momento para mudar a condução de política monetária. Ainda aguardamos a apresentação oficial do arcabouço fiscal, que deve ocorrer até meados de abril. Enfim, as incertezas subiram, e as expectativas de inflação ficaram ainda mais desancoradas, descoladas das metas. Diante disso, o Banco Central não tem muita escolha a não ser manter a política restritiva para a gente observar efetivamente um recuo dessas expectativas de inflação. Sabemos que é um tema que afeta os agentes da economia de forma geral, é claro que isso aperta as condições financeiras, as condições de crédito, dificulta ali o cenário para as empresas, para os consumidores, mas é um balanço complexo e no fim do dia o mandato da autoridade monetária é combater a inflação, que permanece alta, tem até um risco de reaceleração no curto prazo. Então, diante desses fatores,
a tomada de decisão foi no sentido de manter a política monetária restritiva. Não dá para descartar, é importante mencionar isso, um afrouxamento gradual, uma redução de taxas de juros a partir do segundo semestre deste ano. Isso vai depender da evolução dos dados econômicos, da dissipação ou não dos choques financeiros no sistema global. Mas, por enquanto, diante de todas essas incertezas e riscos, pareceu prudente essa decisão e a cautela do Banco Central em manter a taxa Selic no atual patamar, e aguardar mais informações sobre todas essas variáveis que a gente comentou.